A graça e a paz da parte de Cristo Jesus, meus irmãos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, amém? Hoje eu vou começar uma série de devocionais comentados na primeira carta de Pedro. Eu vou seguir versículo por versículo para que possamos ter uma boa compreensão do que a palavra nos diz, amém? Então, vamos começar o nosso devocional de hoje, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 2. Vamos ver o que Deus nos diz através de Pedro, versos de 1 a 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Vamos orar, meus irmãos, para que o bondoso Deus nos dê entendimento da sua palavra? Senhor Deus e Pai, Tu és grande, Tu és poderoso. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Deus, por mais este devocional. Nos dê sabedoria, Deus. Enche-nos, Deus, com Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento da Tua palavra para que possamos entender o Teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Nada por nós, mas tudo para a Tua honra, para a glória e louvor do Seu nome. Em nome de Jesus é o que te oramos. Amém. Meus irmãos, vocês podem estar se perguntando, nossa, o que nós podemos tirar na introdução de uma carta? O que podemos tirar da apresentação de uma carta? E é isso que nós vamos ver aqui. Muitas pessoas começam a ler um livro da Bíblia e falam, a introdução não tem nada. Não vamos pular a introdução, o que muitos fazem, muitos pulam a introdução e vão direto para o texto em si. Então, no caso da primeira carta de Pedro, muitos pulam para o verso 3. Mas eu convido vocês a fazerem uma análise comigo dessa breve introdução que Pedro faz em sua carta. No verso 1, ele começa se apresentando, Pedro, apóstolo de Cristo. Essa parte confirma que quem foi o autor dessa carta foi Pedro, o Simão Pedro, aquele que era um dos 3 discípulos mais próximos de Cristo. Depois ele se apresenta como apóstolo de Cristo. A palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que significa enviado, significa mensageiro. A palavra apóstolo vai ser usada mais de 80 vezes na Bíblia. Ela pode ter um significado mais geral, como também terá um significado mais restrito. O significado geral seria o de enviado, de mensageiro, aquele que é designado por uma igreja em uma missão para pregar o evangelho de Deus, em missões, por exemplo. Então, um missionário seria, nesse caso, um apóstolo, pois ele é um mensageiro da palavra de Deus. O missionário está a serviço da igreja e, nesse sentido, significa alguém que é enviado, ou seja, um apóstolo. Agora, existe o significado mais restrito. O significado mais restrito refere-se exclusivamente ao grupo de apóstolos que estiveram com Cristo, pois esses apóstolos receberam do próprio Cristo responsabilidades para edificar a igreja. Nesse caso mais restrito, apóstolo é um ofício instituído por Cristo e que teve papel importante nos primórdios da igreja cristã. Podemos dizer que Pedro está se referindo a ele como aquele que foi instituído por Cristo Jesus para a edificação da igreja do primeiro século. Depois, Pedro ainda continua aos eleitos que são forasteiros da diáspora do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. O que quer dizer eleitos? Os eleitos são aqueles que Deus elegeu desde Gênesis 1, aqueles que verdadeiramente confessaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que seguem os passos de Cristo. Tá? Essa é a explicação mais fácil de entender que eu posso trazer a vocês. Eu até poderia me aprofundar e discorrer sobre esse assunto, mas eu teria que tirar de 40 a 60 minutos para explicar a fundo o que seria a eleição. E 40 a 60 minutos deixará de ser o propósito de um devocional para começar o seu dia. Então, vamos continuar.
Pedro está direcionando essa carta aos forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Esse termo forasteiro quer dizer que são aquelas pessoas que vivem nesses locais, mas que não são cidadãos daquele local. São pessoas que estão vivendo ali temporariamente, são peregrinos. Diáspora quer dizer judeus dispersos pelo mundo. Ou seja, são judeus que estão pela região da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No verso 2, vamos ver que Pedro usa novamente aquela palavra, eleitos, acompanhada da frase, segundo a presciência de Deus Pai. Aqui quer dizer que aquelas pessoas a quem Pedro se dirige na carta, que são eleitas por Deus, são eleitas desde a fundação do mundo, desde Gênesis 1. Assim também, nós, crentes, também somos eleitos de Deus desde a fundação do mundo. Deus nos conhece desde quando criou o mundo, Deus nos conhece. Pedro continua dizendo em santificação do Espírito. Essa parte complementa os dizeres segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, aqueles que Deus conhece desde a fundação do mundo têm a santificação do Espírito Santo de Deus. Já não somos mais escravos do pecado. Somos separados e consagrados para o serviço e para o reino de Deus. Vamos ver depois que temos os dizeres para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui Pedro descreve por que nós somos conhecidos de Deus desde o princípio, porque Deus nos chamou e nos escolheu. Tudo isso para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, firmado em obediência. E esse nosso relacionamento com Deus só ocorre através do sangue de Cristo Jesus. Por fim, Deus termina abençoando aqueles leitores dizendo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. A graça de Deus é o favor imerecido para conosco. É o amor de Deus através de Cristo para conosco, miseráveis e pecadores. E a paz é a paz de Deus, é a certeza de estar reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. E o que nós podemos tirar desse verso 1 e 2, meus irmãos? Deus nos conhece desde a fundação do mundo. E através do Espírito Santo, Ele nos santifica, nos liberta do pecado, nos separa e nos consagra para o serviço do seu reino, nos convida a um relacionamento de obediência através de Cristo Jesus, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, nós temos um chamado para servir a Deus e ao seu reino. Servir em obediência ao sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Lembre-se que o sangue derramado no madeiro não foi em vão, foi para nos salvar, para que o nosso relacionamento com Deus pudesse ser restaurado. Lembre-se de estar sempre em oração. Se você não sabe ou não conhece o seu chamado, não sabe como servir o reino dos céus, ore. Peça para que Deus lhe mostre o que Ele deseja para a sua vida. Tenha certeza de que Ele te responderá. Ele te mostrará, te guiará e Ele te capacitará para que você sirva a Ele e ao reino de Deus com fervor e com excelência, para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Criador dos céus, terra e de todo o universo, graças te damos, Deus, pela tua bondade. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque nada tem nos faltado. Deus, obrigado pela passagem que lemos hoje. Obrigado, Deus, porque vimos que o Senhor tem falado conosco todos os dias. Abençoa, Senhor Deus, todos os devocionais, ó Deus. Abençoe todas aquelas pessoas que estão assistindo. Abençoa, Deus, a todas aquelas pessoas que estão inscritas no canal. Peço, Senhor Deus, que nos dê sabedoria para sempre entender a sua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque hoje entendemos que Tu nos conhece desde a fundação do mundo e que através do Espírito Santo nós somos santificados, nós somos libertos do pecado e nós somos separados e consagrados para o Teu reino, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, Deus. E tudo isso é para Tua honra, para a Tua glória e para o louvor do Teu santo e precioso nome.
Em nome de Jesus é o que oramos. Amém.